Eu sou o Gus. Eu sou o Ed. A dupla dinâmica do Papo de Colecionador. E hoje nós vamos responder ao seu pedido. Fala aí pessoal, aqui é o Gus69 do Metal Open Minds. Hoje com mais um Papo de Colecionador e um programa temático. E olha, foi uma sugestão de um assinante. Por isso que a gente está fazendo aqui o regresso desse bloco que a gente adora fazer, onde a gente responde aí as suas sugestões, pessoal que acompanha os vídeos, deixa os seus comentários e sugestões. E a gente pegou olha, mais ou menos de 6 meses atrás, quando a gente fez um especial dos melhores álbuns dos anos 2000. Então foi na primeira parte, né, de 2000 a 2009, né, que a gente fez os melhores. Os melhores, cada um, eu e o Edilson, cada um de nós pegou um álbum para cada ano daquela década e fizemos os nossos destaques das nossas coleções. E o Marcos Almeida, ele deixou o comentário seguinte, ó: boa, mas pô, depois da parte 2 vocês vão ter que viajar pelo passado. Como o canal é mais direcionado ao metal, os anos 60 fica complicado, mas os anos 70, 80 e 90 mereciam ser repassados. Abraço. Eu respondi na altura para ele, né, explicando, né, que a gente já fez, né? A gente já fez diversos especiais, né? Por exemplo, na década de 70 a gente fez de 70 a 74 e de 75 a 79. Então foram 2 programas da década de 70. E depois da década de 80, olha, a gente já fez programas de 83, 85, 88 e 89. E numa sugestão de assinante, a gente pincelou aí os anos 90 com o especial do grunge. Com certeza a gente tem aqui programado, né, eu e o Edilson, de ir aos poucos e pincelando todas essas décadas. Claro que tem alguns anos, né, que a gente tem mais itens nas nossas coleções do que outros. Então fica realmente muito complicado voltar muito no passado. Mas hoje a gente vai voltar um pouquinho no passado, há 40 anos atrás. E o Edilson vai estar comigo remotamente, né? Ele gravou a sua parte remotamente na sua casa. Estamos aqui ainda isolados, né? Com esse distanciamento social obrigatório aqui, mas tomando todos os cuidados possíveis para a gente preservar a nossa saúde e principalmente daqueles com quem a gente vive, que fazem parte do grupo de risco, né? Talvez a gente ainda não esteja nesse grupo, para lá caminhamos, mas nossos entes queridos não podem, né, sofrer por nossa causa, né? Por um descuido nosso. Então é isso, eu vou passar a bola para o Edilson e depois eu volto aqui para começar com os meus destaques. Hoje vamos estar destacando 10 álbuns do ano 1980. Confere lá, o Edilson. Fala aí galera, então aí estamos nós de novo com mais um Papo de Colecionador. O Gus já contou para vocês que a gente está retornando aí aos pouquinhos, né, a colocar as coisas em dia, né? E hoje nós vamos então falar sobre nossas 10 escolhas aí dos álbuns de 40 anos atrás, né, de 1980. Muitos desses álbuns, até nós já comentamos em programas anteriores, então minha sugestão é que você dê uma passada em todos os programas, aí, assista todos, porque muitos álbuns de 1980 a gente acabou comentando, né, a gente já acabou falando algumas coisas sobre eles. Então hoje eu resolvi trazer das minhas 5 escolhas que eu não havia falado ainda, não havia comentado, tá? Não são os meus melhores, né? Não é o meu best of de 80, alguns deles a gente já comentou, como eu disse, tá? Mas eu trouxe aqui alguns destaques de 1980 que valem a pena vocês darem uma escutada quem nunca ouviu, né? Difícil que eu vou mostrar aqui, afinal de contas esse ano foi um ano bem interessante, né?
Eu diria que é o ano de vocalistas estreando, ou de bandas estreando, pessoas que saíram de bandas para estrear. Então a gente tem o Dio no Black Sabbath estreando, né, ó. A gente tem o Brian Johnson estreando no AC/DC. A gente tem o Ozzy estreando na sua banda solo, né, no Blizzard of Oz. Na verdade é o Ozzy, né, com o nome. A banda se chama Blizzard, aí depois resolveram batizar de Ozzy. Então a gente tem uma série de bandas também estreando, e a gente vai comentar um pouquinho então nossos destaques em 1980. Bom, eu vou começar aqui contrariando meu colega Edilson, porque a gente tinha decidido, né, de não falar, de não citar álbuns que já foram citados em outros programas. O meu primeiro destaque, a minha primeira escolha, é uma banda que não era o primeiro disco, era o segundo disco deles, mas eles começaram a achar um caminho que
que só seria realmente identificado como metal mesmo, heavy metal, no terceiro, no álbum seguinte. Mas vale a pena você conhecer I Am a Rebel, do Accept. Né? Eles tiveram o primeiro disco, aquele que tem a aeromoça com a motosserra, né? Umas coisas meio nonsense que eles gostavam de fazer, e esse aqui também bem nonsense, a capa original, os caras dentro de uma cabine telefônica de cabeça para baixo, depois ela foi substituída por uma capa com o logotipo lá do aquele meio leão deles. Essa aqui acho que foi a primeira edição que saiu em CD da Castle Communication, e eu comprei essa versão aqui, gente, ainda na época que tinha lá lojas do Mapping. O Mapping, para você que é mais novo, era como se fosse uma CIA, como se fosse uma Centauro, mas vendia de tudo, né? Então não tinha só roupa, tinha disco, tinha móvel, tinha comida. Então os caras lá no Mapping, né, tinham vendido de tudo, e eles começaram a importar CDs lá da Inglaterra, da Castle Communication, e a Castle Communication começou a soltar várias coisas do catálogo, né, em CD, não tinha CD, era só LP. Então essa aqui foi aquela fase inicial de começar a relançar as coisas em CD, e apareceu lá no Mapping um dia, quase caí de costas quando vi isso aqui. Falei assim, não tô acreditando, será que é a mesma banda, né? Porque a gente conheceu a Accept dos clássicos aí, do Balls to the Walls, do Fast Shark, que tinha em LP, em vinil, e os outros eram muito raros, né? E esse aqui era um álbum, putz, pra falar a verdade, eu nem sabia que tinha esse disco, né? A gente sabia que tinha o primeiro lá, como eu falei, da Aeromoça com a Motosserra, e depois já pensaram que era um Breaker, o próximo, tá? E, putz, eu falei, nossa, esse aqui é isso, um disco novo, não é? E esse disco aqui é de 1980, de 40 anos atrás. A banda soa ainda com aquele hard rock pesado, tentando se achar, mas tem umas músicas bem legais aqui. Eu diria pra você que Save Us já é uma música, aquela pegadinha, já começando a ter o jeitinho de Accept, Thunder and Lightning, né? Essa faixa clássica, classicuda mesmo, que você, se você colocar para escutar Thunder and Lightning, você fala assim, podia estar no Balls to the Walls, podia estar no Fast Shark, podia estar no Breaker, tá? Qualquer um desses álbuns mais metal. E tem a faixa também, Do It, The King, um pouco mais lentinha, né? Mas a faixa I'm a Rebel, na verdade, é um cover, né, que batizou o álbum dos caras. Então, aqui está o álbum I Am a Rebel, do Accept, o segundo álbum da banda, tinha estreado já anteriormente com Accept, né, o álbum titulado, e é um disco que vale a pena você conhecer. Não é o melhor, não foi o que aconteceu de melhor lá nos anos 80, mas historicamente I Am a Rebel deve ser relembrado, deve ser procurado, ok? Bom, o meu próximo destaque aqui é um disco que eu considero essencial, não só na carreira dessa banda, mas também na história do heavy metal. Essa banda já existia aí uma década que ela já existia, só que os últimos lançamentos dela não foram assim muito bem aceitos, eles andavam assim numa fase ruim assim da carreira, e eles acabaram trocando o vocalista. O vocalista, um jovem que já estava fazendo barulho, digamos assim, com outras bandas, né? Ele vinha do Rainbow, mas é um cara que já tinha história antes, né? Com Elf, você já sabe do quem eu tô falando, né? Do Dio, a estreia do Dio, Ronnie James Dio, nesse álbum aqui fantástico, Heaven and Hell, do Black Sabbath. Então, como eu falei, né, é um álbum importante, né, que deu uma revigorada na carreira da banda e trouxe assim algumas coisas diferenciadas que até então o Black Sabbath não utilizava muito. E eu considero a coisa mais importante é que o Ozzy era um cara que cantava muito em cima dos riffs do Tony Iommi, e o Dio já tem uma interpretação vocal mais em cima das melodias, né? Não tão pegada com os riffs. Então acho que foi muito importante para a banda, e para além de outros fatores, né? Como ele também assumiu a questão das letras, né? O Geezer Butler estava com os problemas, então ele assumiu, escreveu as letras. Então esse é um álbum fantástico. Eu adoro todas as músicas, mas eu gostaria de destacar as músicas menos faladas, que é a Lady Evil, a Wishing Well e a Walk Away, porque são músicas que na minha forma de ver, elas trouxeram
uma beleza diferente pro Black Sabbath, né? Claro, tá aqui Neon Knights, Children of the Sea, aqueles clássicosão, né? Que remete aquilo que a gente espera de uma banda como Black Sabbath, né? O que mais tem aqui? A Heaven and Hell, a faixa título, né? Espetacular, mas enfim, é curioso, né, que o Dio deu essa revigorada, trouxe uma dinâmica diferente. Essas músicas que eu citei, essas três, né, tem um balanço diferente, assim, lembra até um pouquinho o trabalho que o Dio estava fazendo com o Rainbow. Tá mais para Rainbow do que para Black Sabbath. Tanto é que muita gente ainda, na altura, ainda estava assim meio com o pé atrás com o Dio. Mas depois veio o Mob Rules e veio o Live Evil. Infelizmente depois ele acabou saindo da banda, né? Mas essa fase eu acho fundamental, né? Nessa virada, né, de década para a carreira do Black Sabbath. A minha segunda escolha, putz, minha segunda escolha, gente, acho que foi uma das primeiras músicas que eu escutei na época de um amigo, né, me gravou em cassete. Muito obrigado, viu, senhor Renato Storm, né? A gente estudava no colégio e os caras falavam assim, você quer escutar uma banda aí? Arranja uma fita cassete aí, que eu vou gravar pra vocês umas músicas legais, né? E eu levei lá uma fita Scott, que era a mais vagabunda que tinha. E esse meu amigo me gravou uma coletânea com várias bandas, com coisas diferentes. E a primeira música, ou a segunda música, não me lembro, mas acho que era a primeira música mesmo, tá? Era dessa banda, era desse single, tá? E sim, estou falando Iron Maiden, tá? Esses aqui são daqueles singles que saíram do debut, né, do primeiro álbum dos caras, também de 40 anos atrás. Esse aqui é o Sanctuary, né? Que tinha a faixa Sanctuary e a Drifter e I've Got The Fire. A faixa que esse meu amigo me gravou era I've Got The Fire, que nem era da Iron Maiden, né, era um cover, mas meu, me pinçou, me pegou, e aí eu falei pra ele, me grava outra fita, e me grava outra fita, e ele começou a me gravar, e você começa a descobrir um monte de banda legal. Mas vamos falar desse single aqui, né? Esse single aqui não é o original, claro, ele é oficial, né, mas é uma versão que veio depois já, com aqui uma tarjeta na cara da Margaret Thatcher, né? A versão primeira desse single, a primeira que foi lançada realmente, não tinha a tarjeta na cara e você reconhecia a Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra, chamada Dama de Ferro, né? E aí fica aquela dúvida, né? A banda sempre disse que não foi em homenagem a ela o nome Iron Maiden, né? Ela era chamada assim, Dama de Ferro, mulher difícil. E os caras falaram que não, o nome da banda veio de um equipamento de tortura medieval chamada Madame de Ferro, né? Que a pessoa entrava lá e vinha uns pregos assim e prendia a pessoa, tá? A Dama de Ferro. Então, gente, aqui está Sanctuary Single, tá? Bem legal mesmo. É fácil de achar, você dá uma fuçada na internet você acha, o preço não é muito agradável, né? O número de músicas, né? Temos aí 3 músicas, mas uma coisa interessante, né? Sanctuary é uma música que é muito legal e não estava na versão que saiu no Brasil, né? Do debut dos caras, então você só encontrava a Sanctuary nos singles, e ela originalmente estava no LP, coisas do Brasil. Então aqui está, né? O Sanctuary, né? Single 7 polegadas, maravilhoso, sensacional, da Dama de Ferro. Bom, meu próximo destaque é uma banda emblemática, e esse álbum também é emblemático, é o 4º álbum de estúdio deles. Eu estou falando do Ace of Spades, do Motorhead. Excelente álbum. Infelizmente a gente já não tem nenhum dos 3, né? O baterista, Phil Animal Taylor, morreu em 2015, em novembro, e em dezembro morreu o Lemmy. E em 2018 morreu o Fast Jazzy Clark, né? Os 3. Para mim essa formação é a formação mais clássica, mais emblemática da história do Motorhead. Eles tiveram outras boas formações, mas para mim conheci Motorhead com o Bomber, Overkill, né? Que são os álbuns que precederam o Ace of Spades. Mas esse aqui, a música Ace of Spades virou emblemática, né? E eles agradavam não só ao pessoal do heavy metal, como o pessoal do punk também. E eles acabaram criando esse estilo de rock and roll sujo, pesado, né?
que se tornou muito influente também no heavy metal, né? Então, ótimo álbum. Tem músicas aqui muito legais, para além, né, da Ace of Spades. Temos aqui Shoot You in the Back, que é ótima. Jailbait, excelente. The Chase is Better Than the Catch. Ótimas músicas, o álbum todo é muito bom. E nessa edição aqui que vocês estão vendo aí, ela traz bônus tracks, né? Que é uma reedição 2005, se eu não me engano. É uma edição nacional pela Voice Music e traz a Dirty Love, que é um B-side do single, né, da Ace of Spades, e traz duas músicas com eles tocando com as garotas do Girls School, que é a Please Don't Touch, excelente música, e a Emergency, ambas retiradas daquele EP do St. Valentine's Day Massacre. Então, Motorhead, uma banda essencial na história do rock and roll e do heavy metal, não podia faltar aqui Ace of Spades no meu top de 1980. Muito bom! A minha terceira escolha também, como eu disse, é uma estreia, né? Então, uma estreia de um cara que tava numa banda, foi expulso da banda, voltou pra banda original, foi expulso da banda original. O cara é um badaneiro, o cara é um arruaceiro, o cara é um encrenqueiro, mas toca muito. Sim, estou falando de Michael Schenker. Esse aqui é o primeiro álbum, o MSG, ou Michael Schenker Group, como quiser, ou Michael Schenker Group número 1, né? Um álbum sensacional, né? Não é um heavy metal assim, você pode imaginar veloz, mas é aquele hard and heavy clássico, né? As guitarras, elas saem do alto-falante, elas explodem, mas sem exagero, sem distorção. Então é uma coisa assim extremamente agradável de se escutar. E o cara meio que acertou a banda ali, chegados, eles chamam daqui, chamam de lá, né? E montou esse disco que ele queria provar, ele tinha saído do UFO, né? Tinha tentado voltar pro Scorpions, deu ruim lá no Scorpions, e aí vai e volta, aquela confusão. Ele falou assim, quer saber o negócio, vou me lançar aí como artista solo, né? Ele tinha um certo nome, tinha uma puta de uma criatividade, né? Uns riffs sensacionais, e lança essa maravilha aqui, né? Esse álbum. Talvez você esteja vendo esse álbum também aqui atrás, ó. Eu tenho a versão em vinil e a versão em CD, e é bem interessante porque esse álbum que eu comprei na época lá, um vinil, pedi pra minha avó, né, de presente de aniversário, e ela foi comprar numa loja chamada Bazar 13, né, nem existe mais, é aquelas lojas também, tipo, era um pão de açúcar que vendia de tudo, né, era tipo, sei lá, essas lojas aí gigantes, e tinha lá uns álbuns, uns vinis, né, e saiu esse álbum no Brasil, por incrível que pareça, né, tava começando aí a onda do rock pesado, né, do rock pauleira, vamos chamar assim, e eu ganhei de presente esse disco da minha avó, tá aí até hoje, ó, muito obrigado, vó, né, tá guardadinho aí o Michael Schenker Group. O que dizer desse álbum, né, cara? Putz, não tem uma faixa ruim, né, eu gosto muito de todas elas, mas I'm Ready, né, sensacional. Cry for the Nations, cara, como fazer uma música assim, clássica, meio baladinha, e ainda assim, você bate a cabeça, né? A gente tem ainda Into the Arena, você quer uma música instrumental? Você curte uma música instrumental? Into the Arena, tá? Fantástica. E Lost Horizons, né? Então realmente um disco de estreia de cair o queixo. E já foi também, voltou, terminou, virou Macaulay Schenker Group. Agora ele tá lá com todo mundo junto, todos os vocalistas, né? Acho que é o Michael Schenker Fest agora. Então, mas esse álbum de estreia você precisa escutar, se você não conhece, vale muito a pena, tá? Aí Michael Schenker. Bom, no início eu citei aqui a entrada do Dio no Black Sabbath, e o Ozzy Osbourne, né, não perdeu tempo e se lançou a solo no mesmo ano, né? Eu acho que na altura que saiu o Sabbath ele estava gravando, então uns meses depois acabou saindo esse álbum de estreia, Blizzard of Oz, do Ozzy Osbourne. Um álbum, né, uma ótima estreia solo, e que contava aqui com um grande guitarrista que era o Randy Rhoads, ele que gravou os dois, esse e o segundo álbum, antes de falecer, né? Ainda teve o álbum ao vivo que saiu póstumo, né, com o Randy Rhoads, mas foi um guitarrista muito importante aqui
que acabou criando essa marca registrada, né, de guitarra que o Ozzy tanto adorava, e depois acabou perseguindo aí outros guitarristas que emulassem essa mesma pegada que o Randy tinha. Realmente era um guitarrista fenomenal. E essa edição que eu tenho aqui é uma reedição de 2002, que acabou causando muita controvérsia, porque o Ozzy ele regravou as partes de baixo e de bateria. Então ele substituiu, né, o Robert Trujillo, que atualmente está no Metallica, e o Mike Bordin, né, o baterista aqui do Faith No More. Eles regravaram, né, as partes originais, né? Então, pô, não se faz isso, né? Você pode fazer uma regravação e lançar uma regravação, né? Uma releitura de uma música que você tem. Agora, você pegar um disco antigo e só substituir as partes, né, tirar por causa de briga de direitos de autor com o baixista e o baterista original. Então, meio feio, né, seu Ozzy? E o público não gostou, né? Os fãs não gostaram, reclamaram bastante. Tanto é que nas reedições posteriores, acho que 2011, já voltaram ao normal, né? Voltaram a colocar as partes originais de baixo e bateria. Mas nesse aqui acaba sendo porque quem é colecionador acaba tendo aqui um item diferenciado, porque ele tem as partes de músicos que gravaram a posteriori. E para ser sincero, nem se nota assim uma grande diferença em se comparando, né, com as gravações originais. Então realmente Ozzy nessa você deu uma pisadinha de bola aí, mas é um álbum ótimo que eu não podia deixar de destacar, Blizzard of Oz, do Ozzy Osbourne. Muito bom, já que estamos falando de Michael Schenker, vamos para a quarta escolha ali, ó, coladinha, né, com o Michael Schenker, é o Scorpions, Scorpions com Animal Magnetism, álbum também lá de 1980, para variar, os caras com aquela capa bem sexista, né, os Scorpions adoravam fazer essas coisas, e essa versão aqui é a versão relançada em 2015, remasterizada com as faixas bônus, né? Versão Digipack, bem legal mesmo. Mas o álbum é que importa. E aqui tem umas histórias bem interessantes, né, sobre esse disco, porque foi aquela história, né? Pô, o Michael Schenker volta, não volta, aí chamou o Matthias Jabs, aí falou que o Matthias Jabs não sabia tocar nada, dispensaram o cara foi chorando lá pro lugar, aí o Michael Schenker briga com o irmão dele, vai embora, eles têm que buscar o Matthias Jabs de novo. Dizem as lendas, né? Que as guitarras aqui, ou sons, foram criados pelo Michael Schenker, junto com seu irmão, tá? E os caras tiraram o nome, depois colocaram Matthias Jabs aqui. Bom, não importa, né? O que importa é que é um puto de um disco. Aqui tem uma das clássicas das clássicas, The Zoo, né? Onde os caras conseguem colocar aquela gaita adulterada, né? Aquele som que é o próprio Matthias Jabs que faz, né? Com a boca ali, não é uma gaita, mas ele usa um microfone ali, né? Uma ressonância ali com um som mexido, e é fantástico mesmo, tá? Mas eu gostaria de dizer para vocês que a minha predileta aqui é Only a Man, tá? Fantástica, Make It Real também, né? Don't Make No Promises, meu, tem rock and roll que só o Scorpion sabe fazer, então é difícil até dizer, né, qual é a melhor de todas. Mas Only a Man pra mim é a minha predileta. E interessante, né, que a faixa Animal Magnetism deleta, né? Tipo assim, esquece, nem sabe que existe a faixa que dá nome ao álbum. Como eu falei, essa versão aqui tem umas versões demo, né? Então, por exemplo, tem a versão que chama Restless Man, que é a versão The 20th Century Man. E é interessante você ver como a produção muda tudo. Então você vê bem na versão demo, você fala, ok, música legalzinha. Aí você vai pra faixa original, né? Meu, você cai de costas, né? Então realmente isso é interessante para quem gosta de entender o que uma produção faz, o que um arranjo faz. Por isso que é importante os músicos eles terem ensaiado muito antes, terem treinado muito as músicas, para depois poder melhorar. Às vezes essa questão aí que a gente pode até um dia discutir sobre isso, né? Eu faço minha parte aqui, você faz sua parte lá, junta tudo e pronto, sai um disco. Sai um disco, ok, mas eu acho que ensaiar junto, esse disco tem que fermentar, né? Eu não sou músico, brinquei ali durante os 2-3 meses, acho que o Gus pode falar melhor do que eu sobre isso, ele pode dar a opinião dele sobre isso,
Mas eu acho que para você criar uma música, você precisa fermentar muito essa música, você precisa, sabe, tocar bastante, ensaiar bastante, estar junto, para transformar em alguma coisa bem legal mesmo. Senão é só um amontoado, né? Eu diria para você, você é como aquele negócio assim, vamos fazer trabalho em grupo, você faz sua parte, eu faço a minha, junta tudo, pronto. Não vai sair, não sai bem feito. Trabalho em grupo é o grupo se reunir, discutir e chegar a um consenso e fazer as coisas juntas. Então, ó, se você faz trabalho em grupo assim, cada um leva um pedaço para casa, né? Isso não é trabalhar em grupo, ok? Trabalhar em grupo é realmente se unir, refletir, discutir, chegar a uma conclusão que dê certo junto, não é juntar pedacinhos, tá? Essa é a minha opinião, ok? Então aqui está Animal Magnetism, tá? Álbum sensacional, né? E é claro, como eu falei, tem umas coisas bem interessantes, né? Você vê a capa aqui, né? Você vai ver depois de perto. E a contracapa é hilária, né? É muito hilária. Muito bom. Então, gente, tá aí. Vale a pena você atrás dessa versão digipack. Tem as faixas bônus ou então as versões tradicionais, né? Tem isso aí em vinil também. Vale a pena você correr atrás. Não é tão caro de você achar esse álbum. Vale muito a pena. Bom, meu último destaque aqui não poderia faltar. É uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Os fenomenais Rush com Permanent Waves. Provavelmente esse e o seguinte, Moving Pictures, os melhores álbuns que eles lançaram nos anos 80, com certeza. E esse aqui é um excelente álbum, ainda com o espírito, né, dos anos 70, mas já de mudança para essa nova década. E tá lá, The Spirit of Radio, abrindo da melhor forma esse álbum, mas todas, só são 6 músicas. Parece pequeno, mas as músicas são compridas. Tem a Jacob's Ladder, que é excelente, já na faixa dos 7 minutos. E as duas últimas, né, que é a Different Strings, que já é uma meio semi-balada, abrindo espaço, né, para Natural Science, que é excelente. E essa sim já tem os seus 9 minutos. Então, para quem gosta de prog rock, excelente álbum do Rush, Permanent Waves, talvez tá no top ali, top 5 com certeza da banda, um ótimo álbum. E olha, quem é colecionador fica ligado que saiu a edição de aniversário, eles estão sempre fazendo isso agora. Então é com uma capa diferente, é duplo e traz shows em Manchester e em London. E eu tive ouvindo a versão digital e tá excelente as gravações, então vale muito a pena quem tem grana. Eu aqui fico com a minha cópia original, né, lançamento original nos Estados Unidos, de 1980, né, 40 anos atrás, aqui perfeitinho, bem cuidadinho, para manter aqui na coleção para sempre. Para terminar, né, aqui a nossa história de hoje, dos anos 80, vamos falar de mais uma estreia. E uma estreia diferente, afinal de contas, elas são as precursoras, embora não do hard rock, do rock, mas as precursoras do heavy metal feminino, de banda totalmente feminina. Sim, estou falando do disco de estreia das Years Cool, né? Então aqui estão as meninas que foram apadrinhadas aí pelo Motorhead, né? Inclusive deve aparecer, não sei se é nesse álbum ou não, mas sempre aparecem umas fotos delas com o Motorhead, acho que não tem nesse aqui atrás nas imagens, mas reza a lenda que o Lemmy falava que essa aqui era as únicas meninas que conseguiam acompanhar ele nas bebedeiras, nas festas, e elas abriram alguns shows do Motorhead e a mesma gravadora, a Bronze Records, né, achou legal, se interessou e lançou o Demolition, né, uma capa bem esquisita, uma capa meio cara de, sei lá, né, de disco de pop rock, né, mas o som é muito legal. Elas estão indo naquela esteira daquele New Wave of British Heavy Metal, né? Um pouco de rock and roll, com um peso de Motorhead, tá? E, meu, todas as faixas, todas as 10 faixas são muito legais. Se você gosta de uma coisa mais rock and roll, tem a Baby Doll, tá? Se você gosta de uma coisa mais pesadona, Not For Sale, que é um clássico delas, tá? Breakdown, Midnight Ride também, né? Um pouco mais calminha. E eu gosto muito de Take It Away, tá? E claro, Race the Devil, tá? Então realmente é um álbum de estreia assim fantástico, tá? Depois elas tiveram mais 2 álbuns muito bons em seguida, depois deu uma caidinha, aí vai e volta, elas estão nativas ainda,
Mas, para quem não conhece, né, o disco de estreia aqui da Gear School, vale a pena você conhecer. Então, temos aqui o Demolition, e a faixa na verdade não é Demolition, é Demolition Boys, que abre aí o álbum. Então, bem legal mesmo, né? Das meninas aqui estreando a primeira banda de heavy metal totalmente feminina. E tem uma frase muito interessante que um crítico uma vez disse, né, sobre a Gear School, assim que elas estrearam, né, essa pegada que elas tinham também de ser, né, hardcore nas festas aí, no style delas. Falou assim, olha, o crítico disse, né, numa revista quando ele estava fazendo a crítica aqui do álbum, falou assim, olha, da mesma maneira que eu não deixaria a minha filha sair com o pessoal do Motorhead, eu jamais deixaria meu filho sair num rolezinho com essas meninas do Gear School, né? Então você vê como a pegada delas era realmente pesada, tá? Então tá aí a minha quinta escolha. Bom, a gente sempre nesses programas, a gente sempre fala de Grails. Grails são aqueles álbuns que a gente gostaria de ter, mas ainda não teve a oportunidade, ou já teve no passado e está tentando recuperar. Esse álbum que eu vou citar dessa banda eu nunca tive, mas eu gostaria muito de ter, né? Foi lançado em 1980, que é o Chinatown do Thin Lizzy, essa banda aí irlandesa do Phil Lynott, excelente banda. Eu lembro que meu primeiro contato não poderia ter sido pior com essa banda. Foi em uma daquelas coletâneas da Rock Brigade e vinha lá o single Sugar Blues. E eu odiei essa música. Puta, era comprida, era ao vivo, tinha um baixo muito presente, o vocalista sibilava muito, fazia muito nos S's, né? Sugar Blues. Eu odiava aquela música. Todas as músicas eram excelentes, chegava nessa Thin Lizzy, ainda bem que era no fim, eu pulava, passava pra frente e virava de lado a cassete. Mas hoje, cara, adoro. Você vê como são as coisas, né? O tempo passa, a gente amadurece, a gente aprende a conhecer muitas coisas e aprende a entender o passado. É muito importante olhar para o passado nesse aspecto, né? Aquilo que você não gosta hoje, amanhã você pode, né? Você talvez não tivesse pronto ainda para apreciar algumas coisas, né? Então a gente tem que gostar, tudo bem, a gente sempre gosta daquilo que é da nossa geração, beleza, né? Mas quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai aprendendo a olhar para o passado e olhar com ouvidos diferentes, né? Bom, esse é meu Grail, Thin Lizzy, Chinatown, e é uma capa excelente, é um dragão na capa aí. Eu quero ter isso, ou em vinil, ou, se for em CD também, olha, eu sei que tem também aí na última década saiu um relançamento, né, com também bônus, assim como eu falei do Rush, com CD ao vivo, enfim, de qualquer forma, seja CD, seja edição original, ou seja vinil, eu vou tentar recuperar. Aliás, quase todos do Thin Lizzy. Thin Lizzy é uma banda muito boa que eu quero ver se eu completo a discografia um dia desses. É isso aí, gente. Então vocês viram aí, né, 10 petardos aí dos anos 80, tem muito mais, né, que a gente deve conhecer. Como eu falei, esse foi um ano bem especial mesmo. E sempre aquele álbum que a gente queria ter, né, que é um desejo aí, o Grail, como fala meu amigo Gus, né? Eu diria que esse tipo de desejo era muito comum lá nos anos 80, que a gente não tinha acesso, a gente tinha só fita cassete, era raro ter os LPs, às vezes saía, mas saía muito tempo depois, não saiu em 1980 esses discos. Esses discos que a gente mostra saíram em 85, 86, 84, tá? Então o meu must have, né, gostaria muito de ter, tá? E não tenho nem versão CD, nem versão vinil, nada, tá? É uma banda pioneira do metal da Finlândia. O Nightwish? Não, cara, o Nightwish é muito depois, tá? Já sei, né? Sonata Ártica? Não, cara, isso é muito depois, isso aí é anos 90, 2000. Eu estou falando de 1980 de uma banda chamada Sarcófagos. Olha que nome legal, né? O Sarcófagos, tá? Bem antes do Sarcófago aqui no Brasil. O Sarcófagos é uma banda de hard and heavy, tá? Assim, mas com um certo peso mesmo, né? Mais pra heavy que pra hard, né?
E o álbum Sick of Life, né, que é o álbum que eles lançaram em 1980, a banda já era, acho que de 77, né, que os caras já estavam na ativa, mas esse é um álbum que a gente ouvia falar, pô, tem banda na Finlândia lá, né, e a primeira coisa que saiu da Finlândia, que acho que saiu no Brasil, foi o Ratos, que era mais um hardcore, assim, né, uma porradaria mesmo. Foi a primeira banda que eu ouvi falar que era da Finlândia, né? E aí você começa a fuçar, perguntar para um, perguntar para o outro, e foi lançada uma revistinha que chamava o ABC do Heavy Metal, é o ABC do rock obscuro, não lembro como que chamava, mas era como se fosse uma enciclopédia, né? Lembrei o nome, Enciclopédia Negra do Rock, né? Saiu na banca, eram 3 volumes, e falava das bandas comuns, né, que a gente já conhecia, Iron Maiden, Judas Priest, aquelas já do segundo escalão que estavam aparecendo, então tinha o Accept, né? E tinha aquelas que ninguém conhecia, só o cara que escreveu, né? Acho que era o Leopoldo Rei, era o cara que escrevia para a revista Som 3. E tinha lá, cara, uma banda da Finlândia chamada Sarcófagos, e o cara fazia um breve comentário e colocava lá os disquinhos, né, uma discografia que tinha lançado. E sabe quando você deixa grifado ali naquela revistinha, né, naquela enciclopédia? Foi grifado por muito tempo, né? Que eu queria conhecer, queria ter. Os Sarcófagos ainda quero ter esse álbum um dia, tá? Mas a gente já consegue escutar por aí, né? Você consegue achar para escutar o álbum por aí. Então aí está o meu must have, né? Que falta aí de 1980, o que eu gostaria muito de ter é o Sarcófagos Sick of Life, tá bom? Então, gente, tá aí, feito aí o nosso papo de colecionador 1980. Deixa o seu recado aí, fala o que você achou, né? Deixe sugestões, a gente está tentando montar aí novos programas, novos temas, novos formatos, e o legal é sempre a gente escutar sugestões de vocês para a gente fazer isso, tá bom? Vou deixar aqui o Gus para ele dar um recado final e a gente se encontra num próximo programa, tá bom? Valeu, galera, até mais! Então é isso aí, terminamos mais um Papo de Colecionador com a sugestão do assinante. Então, se você assistiu esse vídeo, se você curtiu e quer participar, é fácil, basta escrever um comentário pedindo: por que vocês não fazem um programa sobre tal? Não interessa qual seja a sua ideia, a gente vai tentar, dentro daquilo que a gente tiver, né? Porque esse programa é de colecionador, ou seja, a gente tem que ter a mídia física para poder mostrar, senão não faz sentido ter esse programa. Então, dependendo das sugestões, se a gente tiver material suficiente para fazer um programa inteiro, né, mostrar 5 a 10 exemplares, eu e o Dilson sempre me ajudando aqui nesse programa, a gente vai tentar trazer para você. Então participe, manda sua mensagem. Se não quiser colocar no YouTube, manda pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Procura Metal Open Mind, você vai encontrar a gente pelas redes sociais todas e manda sua mensagem. Mas faz lá a hashtag sugestão do assinante para a gente saber que você está querendo participar e a gente vai colocar seu nome aqui no programa quando a gente publicar, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima.